Fala pessoal, então vamos continuar aqui falando de polimorfismo. Dessa vez eu vou fazer diferente, eu trouxe o código já pronto aqui, vou mostrar como é que eu mapeei, mais tarde eu vou criar o código, fazer o vídeo com a criação do código, tá? Só para a gente entender a ideia primeiro. Então vamos ver o que eu fiz aqui, pessoal. Eu peguei a classe personagem, ó, e criei ela, então ela é abstrata, certo? Eu coloquei o abstract. Eu tenho dois atributos aqui, são as coordenadas, o x e o y, que são protegidas. Coloquei o atributo. Depois eu tenho um comportamento mover em duas dimensões, em x e y. Então eu tenho o comportamento mover. Depois eu tenho o comportamento desenhar, que é abstrato. Então eu tenho o comportamento desenhar, que é abstrato. Depois eu tenho aquilo que não está no diagrama, mas que nós vamos usar. Primeira forma de polimorfismo, certo? Vamos mudar aqui a ferramenta. Primeira forma de polimorfismo, nós vamos usar com o construtor, certo? Já o natural, ó, eu construo só vamos aqui segurar o desenho, eu construo ou com construtor padrão, que é esse de cima aqui, ele está vazio, né, pessoal? Padrão vazio, ou com construtor parametrizado. Então eu posso construir objetos de formas diferentes. Então eu estou aplicando polimorfismo quando eu coloco os construtores sobrecarregando aqui seus métodos dentro da mesma classe ou dentro da mesma hierarquia de classe, tá certo? E tenho também o toString para fazer a conversão do objeto personagem, se eu precisar. Então já deixei isso pronto aqui. Então eu queria mostrar para vocês como é que ficou a classe personagem. Vamos dar uma olhada aqui na classe avião, como é que ela ficou. Então vamos selecionar aqui avião. Vamos ver como é que ela ficou, pessoal. Então vamos selecionar aqui avião. Então, avião, ela simplesmente é uma classe que está fazendo herança com a classe personagem. Então eu estou fazendo essa ligação aqui, ó, aqui no extends, certo? O que que eu tenho dentro de avião? Bom, eu tenho uma coordenada z, então esse game, em princípio, ele está começando a migrar para 3D, tá? Ele é 2D, originalmente está começando a migrar. Então o primeiro personagem que saiu aqui foi o avião em 3D. Então eu tenho uma coordenada aqui, que é a coordenada z, no eixo z. Depois eu tenho o método mover aqui, cuja assinatura é diferente da lá de cima, prestem atenção. Ó. Lá é xy, aqui é x, y e z. Então eu tenho o método mover aqui embaixo, ó, certo? Notem que isso aqui não é sobre escrita, pessoal. Nem tem o override aqui em cima, como eu tenho aqui no toString. Aqui o que eu tenho é uma sobrecarga. Esses dois arquivos estão ligados, personagem e avião. Quando eu usei o mesmo nome aqui e uma assinatura diferente, o que eu estou fazendo aqui é uma sobrecarga, tá certo, pessoal? Até botei a observação ali para vocês nos comentários do código. Isso aqui é uma sobrecarga. Então, estou usando a mesma técnica que eu uso aqui com os construtores para reagir polimorficamente aqui no código. Vocês vão ver depois no controlador, porque todo polimorfismo a gente prepara nas classes, mas a gente usa ele mesmo, a gente programa ele mesmo, é lá no controlador, certo? Depois eu tenho a classe navio, então vamos dar ali uma olhada na classe navio. Vamos vir aqui. O que eu tenho na classe navio, pessoal? Eu tenho que ela estende aqui de personagem. Então vamos habilitar aqui a ferramenta. Eu tenho que ela estende de personagem. Tá lá, ó, estou fazendo. Depois, que mais o que eu tenho nela? Para tirar proveito do polimorfismo pela sobrecarga de métodos, eu tenho os construtores sobrecarregados aqui dentro. Depois eu tenho o desenhar, que é a implementação. Esse até não comentei ali no avião, mas eu tinha o desenhar lá também, que é a implementação aqui desse método abstrato. Notem que ele está com override, tá, pessoal? Então, estou sobrescrevendo esse método aqui de cima. Isso significa o que, pessoal? Significa que eu vou programar polimorficamente a partir da sobrescrita. O que eu quero? Eu quero fazer uma chamada desenhar lá no controlador e quero que ele reaja de acordo com as regras que eu tenha colocado dentro do desenhar na subclasse. Isso é reagir polimorficamente, tá certo, pessoal? Notem que a regra aqui é muito simples, é um system out, desenhou o navio. Então, quando eu chamar desenhar lá no controlador, ele vai ver em que subclasse que eu estou, dentro daquela ideia das cascas, certo? E ele vai chamar o desenhar específico que eu botei dentro da subclasse, ou seja, eu sobreescrevi o comportamento da superclasse, que é o comportamento desenhar,
Mas professor, lá na superclasse ele está abstrato, não tem comportamento nenhum. Não importa, pessoal. Eu sobrescrevi ele. Tanto que o override está aqui, ó. Tá certo? É uma sobrescrita, porque a assinatura dele é exatamente a mesma que eu tenho lá na superclasse. Está aqui a assinatura dele aqui, ó. Podem acompanhar, deixei um pouquinho ali posicionado para vocês verem. Então, a classe tanque eu fiz a mesma coisa que a classe navio, pessoal. Certo? Então, se nós dermos uma olhada ali dentro, o que eu tenho na classe tanque? Vamos ver aqui. Eu tenho a sobrecarga de construtores para ter o polimorfismo na construção, certo? Eu tenho a sobrescrita de desenhar, que é para ter o polimorfismo usando a sobrescrita. E eu tenho também o toString aqui. Mesma coisa que eu tinha antes lá, certo? Então, pessoal, essa é a parte que eu fiz aqui do modelo. Mostrei para vocês. Depois eu faço um vídeo criando essas classes, porque os vídeos vão ficar longos, né, pessoal? Então eu estou tentando passar a ideia para nós entrar diretamente aqui, ó, onde no que nos importa, que é o uso de todo esse diagrama aqui no controlador, tá certo? A gente quer ver o polimorfismo em ação aqui no controlador. Então nesse vídeo era isso, pessoal. Só queria mostrar como é que eu fiz a implementação das classes de modelo. Até o próximo vídeo.